sou Luciano Duarte, seja muito bem-vindo ao BioArte. Esse é o canal onde a gente combina um pouco de arte com um pouco de divulgação científica para que a gente consiga tornar a ciência cada vez mais divertida e acessível para todo mundo. E hoje eu vou modelar 5 peças de biscuit. 3 mamíferos, um cefalópoda e uma ave. E esse primeiro que eu estou modelando aqui é um coelho. E ao contrário do que muita gente imagina, o coelho ele não é um roedor. Eles, na verdade, pertencem à ordem dos lagomorfos. E os lagomorfos constituem uma ordem de pequenos mamíferos herbívoros, que incluem os coelhos, as lebres e os ocotonídeos. Os lagomorfos se diferenciam dos roedores principalmente por terem 4 incisivos na mandíbula superior, ao contrário dos roedores que têm apenas 2. E assim como os roedores, os dentes da frente dos lagomorfos também precisam ser desgastados, porque eles crescem continuamente. E vale lembrar aqui que os coelhos são animais herbívoros, então se você tem algum coelho em casa, não é legal alimentar os seus coelhos com ração de cachorro, por exemplo, porque a ração de cachorro ou de gato geralmente tem proteína animal, que não é ideal para o coelho. Inclusive isso pode ser fatal para alguns coelhos e é um acidente doméstico bem comum. E uma outra curiosidade que não abrange só os coelhos é a cecotrofia, que também acontece com os porquinhos da Índia e alguns outros animais, que é um mecanismo fisiológico típico desses animais, que é comer as fezes. Sejam as próprias fezes, ou melhor ainda, seriam comer as fezes de outros animais, no caso de outros coelhos, né? Porque isso faz com que ele reponha a flora intestinal e passe a ter uma excelente reciclagem do seu próprio cocô. E isso é ótimo para poder recuperar a flora intestinal, para poder melhorar a digestão. Então se você vê algum coelho ou algum porquinho da Índia comendo o próprio cocô, não se assuste. Eu inclusive já tive um porquinho da Índia, uma porquinha da Índia que se chamava Amora, e ela comia direto o próprio cocô. Eu fiquei preocupado até eu entender que na verdade era um mecanismo próprio dela e que não fazia mal algum. Apesar dos porquinhos da Índia e dos lagomorfos compartilharem diversos mecanismos e comportamentos, os coelhos são lagomorfos e os porquinhos da Índia são roedores. E apesar dos coelhos não serem roedores, eles roem tudo. Isso porque os dentes dele, que inclusive é isso que eu estou colocando nesse coelhinho agora, ele cresce continuamente. Por isso é extremamente importante que o coelho desbaste esse dente roendo as coisas. Por isso que se você tiver um coelho em casa, é importante que você dê um pedaço de madeira ou alguma coisa para ele roer, para poder ele desbastando esse dente, porque uma causa muito comum de morte de coelho é o crescimento anormal desses dentes, que geralmente acontece quando os coelhos não conseguem desbastar esses dentes. Agora falando um pouquinho sobre os polvos. Os polvos são os seres que pertencem à classe cefalópoda. Cefalo, do grego, significa cabeça, e poda significa pés. E os pés são justamente as características mais marcantes deles, porque eles têm 8 pés. Bom, existem inúmeras curiosidades sobre os polvos e os cefalópodas no geral. Inclusive, o Lula Molusco, que é um personagem muito conhecido, ele na verdade não é uma lula, ele é um polvo. E as lulas também fazem parte dos cefalópodas junto com os polvos. E é provável que no futuro eu faça um bioarte somente sobre os polvos, porque existem várias curiosidades para a gente poder comentar aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os gatos, os felinos que a gente tem em casa, pelo menos muitos têm. Os gatos são mamíferos carnívoros da família dos felídeos. E ele é um predador natural de alguns insetos, lagartixas, pássaros e roedores também. E por eles serem tão fofos e também controlarem diversas pragas, eles acabaram sendo domesticados e levados pelos humanos para todos os lugares do mundo. E também é válido lembrar que os gatos eles se reproduzem muito rápido, porque uma gestação que dura mais ou menos 3 meses gera uns 4, 5 filhotes de gatos. E esses 4, 5 filhotes de gatos vão gerar mais e mais e mais filhotes de gatos. Então, castrem seus gatos. Agora imagina que você é uma ave que vive numa ilha que não tem predador natural para você. Então, certamente, você ia voar bem pouco, não é mesmo? Porque para que você ia gastar energia voando se tem tudo que você quer no chão? Tem as sementes caindo das árvores e você consegue comer.
tem um ninho que você pode fazer no chão, você pode cavar. E voar gasta muita energia, então você não precisa nem voar se você mora numa ilha que não tem predador. Mas se eventualmente um humano resolve levar para lá alguns gatos, resolve morar lá e levar consigo a sua ninhadinha, esses gatos certamente vão predar essas aves, porque são aves que vivem no chão. Então o local onde não tinha nenhum predador natural agora passou a ter os gatos. E isso passa a ser uma questão muito problemática para a diversidade de espécies, porque os gatos contribuíram para a extinção de 63 espécies de vertebrados, que até hoje a gente sabe, né? Geralmente esses animais que são predados pelos gatos e acabaram sendo extintos são as aves. E convenhamos que a culpa nem é lá assim dos gatos, e sim desses humanos que levaram esses gatos para um lugar onde não poderia ter gato. E isso aconteceu diversas vezes. E não só com gatos, existem diversos casos de invasão de espécies. E os humanos geralmente são os principais causadores desse processo de invasão, porque eles levam os animais de um lugar para outro lugar, onde eles não deveriam ficar lá, ou que o ecossistema não sustente a vida deles naquele ambiente. Isso causa diversos impactos ambientais. Agora falando um pouquinho dos leões, que aqui eu estou fazendo agora, um pequeno leãozinho. Diferente dos gatos, os leões não ronronam. Mas também não são só os gatos que ronronam. Outros felinos também fazem isso, como a jaguatirica, o lince, a onça parda, que também é conhecida como sussuarana, ou como o puma. O guepardo também ronrona. Agora, dos animais que não ronrona estão o tigre, a onça pintada, o leão, o leopardo também. Esses são os animais, os felinos no caso, que não ronronam. E falando um pouquinho dos leões também, o trabalho mais pesado, no caso a caça, a vigia noturna, a liderança do grupo e a proteção dos filhotes, se destina às leoas, que são as fêmeas. E somente depois do leão comer é que as fêmeas e os outros filhotes conseguem se alimentar também. Agora a gente vai falar um pouquinho das aves da ordem Strigiformes, que inclui as aves de rapina, incluindo as corujas, que são excelentes caçadoras. E uma dessas adaptações das corujas para poder ser uma ótima caçadora é a audição. A audição da coruja é extremamente eficiente, chegando a ser melhor até do que muitos mamíferos, chegando a ser até 50 vezes mais sensível do que o ouvido dos humanos. E isso auxilia bastante na hora de procurar uma presa, principalmente de noite, porque as corujas elas são animais majoritariamente noturnos. Mas não são todas que são noturnas, algumas eventualmente conseguem caçar de dia. E uma coisa que facilita também a vida da coruja, para ser uma ótima caçadora, é a anatomia do corpo dela e das penas que favorece a caça, porque ela é extremamente silenciosa, evitando que suas presas fujam por aí e ela consiga o seu jantar. Estamos chegando ao fim do nosso 6º BioArt. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos se você quiser. Fique agora com um pequeno cover meu. E até semana que vem. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba.